Olá! Nessa aula nós vamos ver como criar uma aplicação simples usando o Data Controls do ASP.NET, que abrange o Grid View, Details View, List View e o Form View. Essa é a página inicial da aplicação que nós vamos construir. Aqui nós temos uma listagem com os proprietários de imóveis e um link para visitar os imóveis de cada proprietário. Aqui podemos ver os imóveis, podemos voltar à listagem, ver os imóveis de outros proprietários, podemos alterar os dados de um proprietário, excluir. Nos imóveis, nós podemos cadastrar um novo imóvel. Observe que o cadastro de novo imóvel é feito usando uma janela flutuante, assim como a alteração. Vamos começar então o desenvolvimento dessa aplicação. Nós vamos começar criando uma nova aplicação web. Então eu vou aqui no menu File, New Project, vou escolher aqui em Visual C Sharp, Web, ASP.NET Empty Web Application. Aqui você escolhe um diretório disponível em seu computador e o nome da aplicação, que vai ser usando ASP.NET Data Controls. Vou dar OK. E aqui no Solution Explorer a gente pode ver o nosso projeto em ASP.NET vazio. Eu vou começar criando uma Master Page. Botão direito, adicionar Master Page. Vou chamar de site.master. Nesta Master Page nós vamos colocar aqui alguns itens. Vou colocar alguns itens que eu já tinha copiado e nós vamos analisar esses itens. Então aqui eu tenho uma div que eu chamei de div página, uma div que eu chamei de div cabeçalho, o título do cabeçalho, a div conteúdo e uma div rodapé com o seu conteúdo. Aqui no cabeçalho eu vou renomear esse Content Placeholder para cphread e o nosso Content Placeholder do conteúdo vai ficar aqui. Agora nós vamos criar um arquivo CSS para formatar essa página. Botão direito no projeto, adicionar Style Sheet, vou chamar de estilos.css, aqui nós vamos fazer os nossos estilos. Eu vou selecionar aqui esse texto e vou dar um Ctrl V para colocar o estilo que eu já criei. Nós vamos dar uma analisada aqui. Essa primeira parte aqui são todas propriedades de inicialização do CSS para remover a formatação e padronizar a formatação entre diferentes navegadores. E aqui começa a formatação dos elementos da minha página em si. A div página vai ter uma largura de 960 e margem superior e inferior 0, alto para centralizar. O cabeçalho vai ter fundo preto, fonte branca e um padding de 20. Conteúdo padding de 20 e uma borda sólida preta de 1 pixel. E o rodapé vai ter cor de fundo preta, cor de fonte branca e também um padding de 20 pixels. Uma formatação bem simples, somente mesmo para a gente poder visualizar o conteúdo de uma maneira mais agradável. Então, voltando aqui em site.master, eu vou agora pegar esse estilo e vou arrastar aqui para frente de title e ele vai colocar o arquivo vinculado ao documento. Para nós vermos o resultado disso, nós vamos ter que criar uma página baseada nessa master page. Botão direito, Add, Web Form Using Master Page. Eu vou chamar de default. Escolha site.master e está aqui a minha página. Agora eu vou dar um Ctrl F5 para executar essa página e a gente pode ver como ficou. Voltando ao Visual Studio, nós vamos criar agora a nossa base de dados para trabalhar com esse projeto. Então, botão direito no projeto, adicionar novo item. Aqui você vai em Data, SQL Server Database. O nome vai ser simplesmente Database. Nós vamos criar um arquivo MDF para que ele possa ir junto com o nosso projeto. Pode criar a pasta appdata. E aqui está o nosso banco de dados criado. Vou dar 2 cliques nele para criarmos as tabelas. Botão direito aqui em Tables, Add New Table. E nós vamos agora aqui criar a primeira tabela. A primeira tabela vai se chamar proprietário. Vai ter os campos ID proprietário, nome 50, telefone varchar 20
e-mail varchar 50. Vou dizer que esse campo aqui é autoincremento e vou clicar no botão Update para que minha tabela seja criada. Ok, minha tabela foi criada. A gente pode observar aqui, ó, dando um refresh em Tables, que a tabela agora passa a existir. Vamos criar agora a segunda tabela, que é a tabela imóvel. Botão direito, Add New Table. Imóvel. Os campos ID imóvel. Garagens. Quartos. Banheiros. Área. Alugado. Valor. ID proprietário. É bom criarmos também um campo para o endereço, né? Então nós vamos criar aqui embaixo um campo endereço, baixar 200 para guardar todo o endereço do imóvel. Clico novamente no botão Update, Update Database. Nós podemos agora também aqui criar a Foreign Key, dizendo que ID proprietário vem de uma outra tabela. Botão direito, Add New Foreign Key, imóvel proprietário vai ser o nome da minha Foreign Key. Aqui embaixo eu vou dizer que refere-se à coluna ID proprietário, que referencia a tabela proprietário em sua coluna ID proprietário. Novamente eu clico em Update. Atualizações concluídas. Posso fechar aqui meu editor. Para fins de teste, eu adicionei aqui alguns dados às minhas tabelas. Em proprietário, eu adicionei aqui 5 proprietários. Aqui estão os proprietários. Proprietários fictícios. E adicionei 2 imóveis para cada proprietário. Botão direito aqui, Show Table Data. Está aqui. Nós temos 10 imóveis, sendo 2 para cada proprietário. E agora nós vamos partir para a criação da nossa página com a listagem de proprietários. Para criar a nossa página de proprietários, nós vamos aqui no Solution Explorer, clicar com o botão direito no projeto, adicionar Webform Using Master Page, proprietários, que vai usar o Grid View, vai usar site.master. Vamos começar aqui no Content 2 adicionando um título, proprietários, Grid View. Vamos colocar aqui um HR e embaixo aqui um Grid View. Esse Grid View eu vou chamar de GV proprietários. Em modo de design agora nós vamos configurar esse Grid View. Clico aqui na tag, já vou dar um auto format nele, vou escolher aqui Black Blue, ok, e no Data Source agora eu vou criar um novo Data Source para ele, do tipo SQL Database, SQL DS proprietários, Connection String, eu vou apontar para o meu banco MDF e vou deixar que ele crie uma connection string no webconfig, que eu vou chamar de database connection string. Aqui vou escolher minha tabela proprietário, todas as colunas, e vou ordenar pelo nome. Ok, next, posso testar. Estão aí meus proprietários. Finish.
Pronto, aqui está minha tabela criada. Eu posso agora, nesse grid aqui, formatar essas colunas individualmente, é o que nós vamos fazer agora. Então, Edit Columns, ID proprietário, eu vou dizer que o header text dele é código. Vou dizer que a formatação do valor vai ser 4 dígitos. Ele coloca zeros à esquerda quando não atinge os 4 dígitos. Vou dizer que o alinhamento do cabeçalho é centralizado e o alinhamento dos dados também é centralizado. E a coluna vai ter 80 pixels de largura. Nome. Não tem praticamente nenhuma configuração a ser feita, a não ser aqui no cabeçalho, que eu vou deixar o alinhamento horizontal do título à esquerda, bem como do conteúdo. Telefone. Item style, alinhamento centralizado, largura 100 pixels. E no cabeçalho, alinhamento horizontal centralizado. E-mail, no texto do título vou só colocar aqui o hífen. Header style, esquerda. Item style, esquerda. Largura 200 pixels. Ok. Eu sei que minha página tem 960 pixels de largura com 20 de padding de cada lado. Então eu teria 920 de área útil, só que a gente tem também aqui as bordas da div content ou div conteúdo. Então eu tenho que descontar também 2 pixels. Então eu vou colocar esse grid aqui com largura de 918 pixels. Vamos colocar aqui então 918 pixels. A gente vai ter uma largura exata. Nós podemos agora executar essa página e ver o resultado. Tá aí. O grid com os dados. A gente pode ver que a coluna telefone ficou estreita. Vamos ter que aumentar um pouco. Então vamos voltar ao Visual Studio. Aqui no Visual Studio eu vou novamente aqui em Edit Columns. Telefone. Lá em Item Style, em vez de 100 pixels, aqui eu vou botar 140 pixels. Ok. Salvei. E vamos executar novamente, Ctrl F5. Agora sim o telefone coube tranquilamente e ficou um espaço aqui para o nome. Como eu não defini o tamanho da coluna nome, ela vai se ajustar automaticamente ao que sobrou do restante do meu grid. Nós vamos adicionar aqui agora algumas ações a serem aplicadas em cada um desses registros que aparecem aqui. Basicamente, as ações disponíveis serão excluir, alterar e exibição dos imóveis de cada proprietário. Vamos então voltar ao Visual Studio. Vamos novamente ao editor de colunas aqui do grid, Edit Columns, e nós vamos adicionar agora uma coluna do tipo Command Field para exclusão. Adicionei. Essa coluna aqui, o header text dela vai ser ações, delete text, excluir. E agora que a minha coluna está pronta, eu vou transformá-la em um template field. Fazendo isso, eu consigo editar os dados dessa coluna manualmente no código-fonte da página. Então eu vou converter para template. Convertido para template, vou dar OK. Observe aqui a minha coluna ações com um link excluir para cada linha do grid. Se eu for aqui em Source, eu posso observar que eu tenho aqui um Template Field e dentro de Item Template eu tenho aqui um Link Button que por sua vez possui um Command Name Delete. O grid interpreta esse Command Name e aciona o SQL de exclusão do Data Source associado ao grid. O texto aqui é excluir. Eu vou adicionar aqui agora um comando onClientClick para executar um script. Na verdade, eu só vou permitir o clique caso o usuário confirme a exclusão. Deseja realmente excluir?
Isso faz com que o clique só proceda se o usuário clicar em OK nessa confirmação. A gente já pode ver o resultado, dando aqui um Ctrl F5. Clicando em excluir, está aqui, ó, deseja realmente excluir? Eu vou cancelar por enquanto. Até porque nós ainda nem criamos o comando de exclusão no SQL Data Source. Voltando ao Visual Studio, vamos novamente ao nosso SQL Data Source e vamos configurar o Data Source. Eu vou avançar aqui. Esse Data Source aqui é da tabela proprietário. Todos os campos ordenados pelo nome. E agora eu vou pedir para ele gerar os comandos de insert, update e delete. Dou OK e esses comandos serão gerados. Next. Posso testar aqui minha consulta. OK, Finish. O Visual Studio pergunta se você quer recriar as colunas. Se você responder sim, ele vai excluir todas que você já criou e criar novas colunas. Por isso eu vou responder não. Executando novamente. Tá aí, meu grid view não mudou nada. Então agora eu criei o comando de exclusão SQL e meu grid view está compatível com esse comando de exclusão. No momento em que eu marquei a opção para ele gerar Insert, Update e Delete, eu passo a ter esses comandos disponíveis no SQL Data Source. A gente pode comprovar isso olhando lá no Visual Studio algumas propriedades do Data Source. Select Query fica o comando SQL de seleção, que busca os dados. Delete Query. Está aqui, Delete Query. Eu tenho Update Query, que é a SQL para atualização. E tenho Insert Query, que é a SQL para inserção. Eu posso personalizar esses comandos SQL da maneira que for necessário para a minha aplicação. Então, a princípio, esse é o nosso grid. Eu vou formatar essa coluna das ações, definindo uma largura para ela. Vou dizer que o cabeçalho é centralizado, assim como os itens em si. E vou definir o tamanho aqui, 120 pixels. Vou aproveitar para criar já um novo comando, uma coluna do tipo Hyperlink Field. Essa coluna vai ser um link que leva para a página de alteração de um determinado proprietário. Header Text vai ser ações também. Data Navigate URL Fields é qual campo eu quero passar na URL para a página de destino. ID proprietário. A página de destino vai ser proprietário detailsview.aspx interrogação ID proprietário igual a Coringa 0, que é onde vai entrar o valor do campo que eu defini aqui em cima. Feito isso, eu posso converter este campo para template. Dou OK, vou no código fonte. Eu tenho aqui agora dois campos template. Eu vou transformar esses dois campos do tipo template em um campo template. Então eu vou pegar esse link aqui, recorto, posso apagar esse template aqui. Eu vou dentro deste item template do template anterior, coloco ali 2 pontos, só para dar uma separação, e colo o meu hiperlink aqui. Observe que o meu hiperlink agora é um objeto do tipo ASP Hyperlink. O Navigate URL dele é formatado de acordo com esse data binding com o eval aqui, com essa string que representa um endereço de uma página, com uma query string com o ID do proprietário. O texto aqui eu vou colocar a alterar. Se você colocar em modo de design, você vai ver isso aqui. Excluir e alterar. Por enquanto, nós ainda não temos a página de alteração, que é a página que nós vamos criar agora. Vamos no Solution Explorer, botão direito no projeto, adicionar novo webform usando o Master Page. Este vai se chamar proprietário Details View. Na região de conteúdo, vou colocar aqui um título, proprietário
details view, um hr e um details view com id igual a dv proprietário. Em modo design agora, eu vou selecionar aqui meu details view, vou clicar na tag e vamos configurar um novo data source do tipo SQL Database, SQL DS proprietário. Connection String já foi criada anteriormente. Aqui novamente a tabela proprietário, todos os campos. E a diferença que nós vamos ter aqui é que nós vamos ter um filtro. O filtro na coluna ID proprietário vai ser igual a query string ID proprietário. Adiciono o filtro, ok. Advanced, preciso marcar essa opção para ele gerar os comandos SQL de inserção, atualização e exclusão. Ok, next. Posso testar, informo aqui um ID de proprietário válido e ele traz para mim os dados desse proprietário. Finish. Está aqui, criado já meu details view. Eu vou habilitar a inserção e alteração para que ele crie para mim os botões. Vou dar também um auto format, eu posso escolher aqui um dos formatos disponíveis. Vou escolher o mesmo tema que eu escolhi para o grid. Ok. E por padrão, esse details view vai ficar no modo edição. A cor de edição não é muito interessante, não tem a ver com o tema, então eu posso trocar aqui em Edit Row Style. Aqui nós temos a cor que está um azul, eu vou colocar um cinza bem escuro. E vou salvar. Voltando ao Grid View, se eu executar a página e clicar agora aqui em alterar, ele vai me trazer para o Details View e eu posso aqui fazer alteração já. Porém, quando eu clicar no botão atualizar e cancelar, ele vai permanecer nessa página. Eu não quero esse efeito, eu quero que ao clicar aqui ou em cancelar, ele volte para a página do Grid View, que é essa página. Então vamos programar isso. Vamos aqui na página do Details View, com ele selecionado, F4 nos eventos. Eu vou aqui em Item Updated, response.redirect, /proprietários gridview.aspx. .aspx. Vou copiar isso aqui e vou fazer o mesmo em item inserted e também em item command quando o comando for cancelar. If e.commandName igual a cancel, ele vai redirecionar para a página do Grid View também. Pronto, agora já é possível inserir e alterar proprietários. A gente pode fazer o teste, mas antes disso eu preciso colocar o link para inserção. Em modo source aqui, eu vou criar um novo objeto hiperlink. Vou dizer que ele vai navegar para proprietário detailsview.aspx sem passar query string. Isso faz com que o details view entre em modo de inserção. Mas eu preciso colocar aqui também um texto novo, executando, clicando em novo, eu tenho aqui meu details view sem nada mostrado. Voltando aqui, clicando em alterar, ele aparece em modo de atualização. Eu posso botar aqui, por exemplo, Albert Einstein 2, clicar em atualizar, ele atualiza e volta para o grid. Vou novamente lá, volto ao normal, atualizo. Se eu clicar em cancelar também, ele volta para o grid.
O botão novo não mostrou nada, porque o Details View tem que estar em modo de inserção, quando não tem nada aqui na Query String. Então vamos programar isso. No page load, if not page.isPostBack, if request.queryString id proprietário. Igual a null, dv proprietário, ponto, defaultMod, recebe, insert. Pronto, está aí o código. Agora executando novamente no Grid View, posso clicar em novo. Tá aí, não tem lá em cima um ID de proprietário. Vou criar aqui então um novo proprietário. Teste. Inserir. Tá aqui. Se eu clicar em excluir, ó, esse proprietário é excluído. Pronto, o cadastro de proprietários está concluído com listagem, alteração, exclusão e cadastro. Agora nós vamos partir para os imóveis. Nós vamos começar a criação da parte de imóveis criando o List View que vai apresentar os imóveis em lista. Então vamos criar uma nova página, botão direito, adicionar novo item, Webform Using Master Page, imóveis List View, Site Master, ok. Lembrando que nós criamos a listagem de proprietários usando o Grid View e para ter uma abordagem diferente, nós vamos agora criar a página de listagem de imóveis usando o List View. Vou começar colocando aqui o título, imóveis List View, um link que volta para a página de proprietários, voltar, e um link que leva para o cadastro de um novo imóvel, que é a página imóvelformview.aspx, que ainda não criamos. Aqui embaixo agora eu vou adicionar um List View. Esse List View tem um item template que eu vou colocar por enquanto teste. Vou salvar e colocar em modo de design, e aqui a gente pode ver o List View repetindo o conteúdo teste por toda a extensão do controle. Clicando na tag, nós vamos agora criar um novo data source para esse List View. Do tipo SQL Database, SQLDS, imóveis. Vou usar a connection string que já foi criada. E vou marcar agora todos os campos da tabela imóvel. Vou filtrar pelo ID do proprietário que virá da query string, ID proprietário. Adiciono o filtro e dou OK. Vou ordenar pelo valor do aluguel, do mais barato para o mais caro. Vou marcar a opção para gerar insert, update e delete. OK. Next, vou testar agora essa consulta. Proprietário 2, só para testar. Aqui está. Estes são os imóveis do proprietário de código 2. Finalizando, o Visual Studio me pergunta se eu quero reconfigurar o List View. Vou dizer que sim. Aqui tem algumas opções de layout para esse List View. Eu vou usar o layout Flow e vou habilitar a exclusão. OK. Essa ação vai resetar as propriedades do List View. Posso clicar aqui em Sim para concordar com isso. E aí está o meu List View. Agora nós vamos lá na listagem de proprietários e eu vou adicionar agora um novo link que vai levar para os imóveis deste proprietário. Copiei então o link de cima e vou trocar aqui agora para imóveis.
Aqui vai ser imóveis, list view, passando o ID do proprietário. Eu vou aumentar agora a largura dessa coluna aqui para 200 pixels. Creio que vai dar agora. Aí está. Clicando agora aqui no link imóveis de algum proprietário, nós vamos até a página de imóveis, cujo ID de proprietário veio aqui em cima na URL, na query string. Então aqui, ó, os imóveis são apresentados em blocos. Porém, eu gostaria que esses blocos ficassem um ao lado do outro. Então vamos ver como configurar isso. Vamos lá na página de listagem dos imóveis, colocar em modo source. Aqui eu posso remover alguns templates. Selected Item Template, por exemplo, eu posso remover. Não vou precisar desse template, que é para itens selecionados. Isso não vai ocorrer aqui no meu List View. Item Template permanece. Insert Item Template eu posso remover também, que não vai haver inserção pelo List View. A mensagem de ausência de registros eu posso alterar. Este proprietário não possui imóveis. O template de edição também eu posso remover. Não vou fazer edição por esse List View. O template para itens alternados eu vou manter, porque vai permitir que meu List View fique com uma cor alternada entre os itens pares e ímpares. Agora eu vou adicionar aqui o template que vai permitir o agrupamento dos itens do meu List View. Observe que eu tenho aqui apenas o layout template, dizendo que os meus itens vão entrar no local desse span, que vão ficar dentro de uma div. E logo abaixo eu vou ter uma div com estilo vazio. Na verdade eu vou substituir esse template por um layout template diferente, que é simplesmente uma div, só que o ID agora é group placeholder, porque essa div vai conter, na verdade, um grupo de itens. E o template desse grupo é esse informado aqui em group template, que contém uma div e dentro dela uma div com ID item placeholder, que é onde vão ficar os meus itens. Então os meus itens vão entrar no lugar dessa div aqui. Vou dar um Ctrl KD aqui para ajeitar o meu código e vou substituir agora esse /span por div, porque eu estou dizendo aqui que os meus itens serão elementos do tipo div, ou estarão contidos em elementos do tipo div. Aqui em cima, onde tem o span, também vou colocar div, no template de itens alternados. Agora, em modo de design, eu posso selecionar o meu list view e ir até a propriedade group item count. E vou dizer aqui que eu vou ter 3 elementos por linha no meu list view. Porém, por padrão, uma div é um elemento de bloco e por isso ela ocupa toda uma faixa horizontal da página. Eu vou mudar esse comportamento simplesmente definindo aqui uma largura fixa para essa div. Eu vou aqui dizer que a largura dessa div é de 300 pixels e vou fazer o mesmo para a div dos itens comuns. 300 pixels. E vamos ver agora como fica em execução. Proprietários, Ctrl F5, imóveis, e nós podemos ver aqui que a linha não foi quebrada, então eu não tenho 3 elementos por linha conforme era previsto. Voltando lá, imóveis list view, vamos ver como é que está aqui a minha div. Observe que apesar de eu ter definido aqui a largura para 300 pixels, esse elemento continua tendo comportamento de bloco, então vou alterar esse comportamento aqui, alterando o CSS display dele para inline block. Um elemento com essa configuração, ele continua sendo um elemento de bloco, mas ele permite que outros elementos estejam ao seu lado. Agora sim, em modo de design aqui a gente já pode ver o efeito e executando. Podemos ver aqui que agora os imóveis aparecem em blocos um ao lado do outro.
Posso melhorar ainda o design disso aqui, posso melhorar a usabilidade também da visualização, inclusive solicitando uma confirmação no botão de exclusão e traduzindo isso aqui para excluir. Vamos fazer isso então. Aqui temos o botão de exclusão, o texto dele vai passar a ser excluir e on client click deseja realmente excluir, vou copiar essa propriedade com a mensagem de confirmação e vou colar aqui no outro botão. Voltando aqui, vou dar um refresh. Pronto, excluir. Se eu clicar, tem uma confirmação. Alugado aqui eu não gostaria que aparecesse com esse checkbox, eu gostaria que aparecesse alugado, sim ou não. Então isso também pode ser alterado. Aqui nós temos um checkbox. Na verdade o que eu devo fazer é o seguinte. Vou usar aqui um operador condicional compacto, que é a interrogação. Se o valor do campo alugado convertido para booleano for true, aqui vai receber sim. Caso contrário, não. Posso agora remover isso aqui. Eu vou copiar essa linha e colar no template de itens alternados também, no lugar do checkbox. Ctrl V e vamos testar. Vou dar aqui um refresh. Tá aí. Ambos alugados. Se eu voltar aqui, vou em imóveis de outra pessoa, observe que esse aqui apareceu não. Uma outra coisa que eu gostaria é que aqui em ID de proprietário aparecesse na verdade o nome do proprietário. Eu não gostaria que aparecesse o ID. Então vamos fazer essa modificação também. O meu list view tem um data source associado, nós vamos selecionar esse data source e vamos até a propriedade select carry dele. Vou clicar então aqui no botão carry builder para trocar esse SQL. Vamos ver aqui onde está a tabela de imóvel. Ela está perdida aqui em algum lugar na área útil do editor. Eu vou adicionar aqui a tabela proprietário e a ligação com a tabela de imóvel vai ser realizada. Agora sim a gente pode pegar aqui a tabela de imóvel e arrastar para perto de proprietário para nós termos aqui uma forma mais fácil de selecionar. Agora aqui eu vou clicar em nome na tabela de proprietário. Observe que já é montado aqui o comando SQL com o inner join entre as duas tabelas e que o proprietário.nome agora está sendo selecionado. Eu vou determinar aqui que essa nova seleção de nome seja apelidada de nome proprietário, para ficar uma coisa mais clara. Dou OK e a minha nova SQL está montada. Dou OK novamente e agora eu posso ir em modo source e definir em item template que esse label aqui na verdade vai pegar o valor nome proprietário e não ID proprietário. E aqui esse label também vai ter o ID nome proprietário label. Vou copiar esse label e vou colar aqui no template dos itens alternados. Nome proprietário. Vamos agora dar um Shift Ctrl B para compilar. E agora aqui no navegador vou atualizar. Observe que nós temos aqui agora o nome do proprietário. O nome do campo aqui permaneceu ID proprietário. A gente pode trocar isso também. Então aqui em vez de ID proprietário eu vou colocar simplesmente proprietário. E faço o mesmo aqui.
Agora sim, meu texto está mais condizente. Poderia fazer outras modificações visuais aqui, mas o nosso propósito é conhecer mais as funcionalidades. Então agora o que eu quero é permitir que cada um desses imóveis possa ser alterado e que eu também possa cadastrar um novo imóvel para um determinado proprietário. Vamos começar adicionando então aqui um link para alterar um determinado imóvel. Aqui eu tenho o botão de exclusão. Embaixo dele eu vou colar aqui um link que eu já havia feito. Observe aqui que é um hiperlink, o ID não importa, e o navigate URL dele aponta para imóvel.formview.aspx, passando uma query string id imóvel igual a coringa 0, sendo que esse coringa vai ser substituído pelo primeiro parâmetro aqui do eval, que é o nome do campo do data source associado a esse list view. O texto vai ser alterar e essa classe por enquanto não está sendo usada. Visualizando novamente, dar um F5, aqui eu tenho alterar. Nós temos que colocar também lá no item alternativo. Então eu vou copiar isso aqui, os links alternativos, logo embaixo do botão de exclusão eu vou colocar o link para alteração. O fato de você ter um template para item alternado e para item normal é que você pode definir um design diferente para cada um deles. Por exemplo, eu posso simplesmente ir até o item alternativo e colocar aqui um estilo diferente. Por exemplo, um background color, um cinza claro. E em modo de design nós podemos ver o resultado disso. No navegador, está aí o efeito. Voltando ao código, eu vou agora fazer o formulário de atualização e inserção de imóveis. Botão direito no projeto, adicionar novo item, webform using master page, imóvel form view. Para proprietário eu usei o details view e para imóvel vou usar o form view. Vou usar agora site.master também. E aqui dentro nós vamos montar o nosso formulário. Vou começar colocando aqui um título. E logo abaixo do título um form view. O ID dele pode ser FV imóvel. Item template posso deixar vazio por enquanto. Vou clicar agora aqui na tag e criar um novo data source. Do tipo SQL Database, SQL DS imóvel. Vamos usar a mesma connection string que nós estamos usando até agora. Vou pegar aqui todos os campos do imóvel. Where o ID do imóvel seja igual a query string id imóvel. Adiciono esse filtro e dou OK. Não tem por que ordenar, porque aqui eu vou ter apenas um registro, mas eu preciso gerar o comando de inserção e atualização. Ok. Posso testar essa query passando aqui um ID de imóvel qualquer. Estão aí os dados do imóvel. E finish. O Visual Studio me pergunta se eu quero recriar todos os campos desse form view. Vou dizer que sim. Aqui estão todos os campos. Vou dar um F4 agora para visualizar as propriedades e colocar o default mode dele aqui para Edit, de modo que eu possa alterar os dados de um determinado imóvel. Assim como eu fiz no Details View de proprietário, logo após um imóvel ser inserido, atualizado ou ter essas tarefas canceladas, eu tenho que voltar para a listagem de imóveis. Então, no evento item updated response.redirect to /imóveis list view.aspx. Depois a gente vai ter que modificar isso aqui. O mesmo agora eu faço para item inserted e para item command. Mas item command eu vou fazer apenas para o comando cancel. Então aqui if e.commandName
igual a cancel, também redireciono. Outra coisa que eu tenho que acrescentar é o seguinte: se não for um postback, eu tenho que verificar se existe na URL um valor de ID de imóvel. Se existir, é porque esse imóvel está em modo de edição. Mas se não existir, ou seja, se for igual a nulo, eu vou fazer com que o fv_imóvel.defaultMod receba formViewMod.insert. Eu vou compilar isso aqui, vou novamente lá no meu navegador, vou atualizá-lo, vou clicar agora aqui no botão alterar. Observe que aparece aqui os dados do imóvel, eu posso clicar aqui no botão update, por exemplo, trocando aqui para 3 banheiros, update, ele voltou para cá. Veja que ele voltou para a página de listagem de imóveis, mas nenhum imóvel é mostrado. Isso acontece porque ao redirecionar da página de cadastro para essa página de listagem, eu não passei aqui o ID do proprietário cujos imóveis eu quero exibir aqui. Então, no momento em que eu transfiro o usuário para a página de listagem, eu tenho que informar o ID do proprietário cujos imóveis eu quero exibir. Voltando ao Visual Studio, nós podemos fazer isso de várias formas diferentes. Quando o usuário está inserindo um imóvel, eu tenho que de alguma maneira capturar o ID de proprietário da listagem de imóveis de onde ele veio. Então, na listagem de imóveis, ao clicar aqui no ícone Novo, eu posso passar o ID do proprietário cujos imóveis estão sendo exibidos aqui no momento. Para isso eu preciso ter um nome nesse link, neste caso aqui ele se chama link novo imóvel, e agora a gente pode programar o método PageLoad. F7, link novo imóvel.navigateURL mais igual request.queryString ID proprietário. Interrogação, ID proprietário igual aquilo ali embaixo. Isso se não for um postback. Então, fnot page.isPostback ele vai fazer exatamente isso aí. Faltou aqui o mais. Compilei. Vamos até o navegador. Vou voltar aqui para os proprietários, vou clicar nos imóveis, tem aqui ID proprietário, e observe que agora aqui o link de novo, lá na barra de status, a gente pode ver que ele direciona para imóvel FormView passando o ID do proprietário. Agora eu tenho como capturar esse ID de proprietário lá. Voltando para o Visual Studio, imóvel FormView. No momento então em que um item está sendo inserido, eu vou redirecioná-lo para imóveis deste view ASPX, ID proprietário igual mais request.queryString ID proprietário. Quando for cancelar, eu vou passar o ID de proprietário de uma outra maneira, mas ele pode estar cancelando uma inserção. Então, eu verifico se request.queryString ID proprietário for diferente de nulo, eu vou redirecionar da mesma forma que eu fiz aqui em cima. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V. Caso contrário, eu vou redirecionar, porém o ID de proprietário vai vir agora do argumento do comando cancelar. Então aqui eu vou pegar e.command_argument.toString. Eu preciso passar agora esse argumento para o comando cancelar. Para isso eu vou lá no imóvel FormView, em modo source, vamos procurar aqui. Aqui eu tenho insert cancel button, command name cancel, e vou dizer que command argument vai ser igual
Vamos fazer aqui um data binding, eval id proprietário. Copiar isso aqui. E em Edit Item Template, aqui também eu tenho Update Cancel Button. Aqui embaixo. Pronto, então eu tenho aqui também o Command Argument ID proprietário sendo passado quando for clicado no link Cancel. Neste caso, só preciso do Edit Item Template e do Insert Item Template. Então eu posso remover aqui Item Template. Não é necessário. E manter só os dois. Em modo de design nós vamos ter isso aí. Se tudo correu bem, nós vamos compilar. E agora eu vou atualizar aqui. O alterar permite que eu altere um dos imóveis. 3/4, o imóvel 6. Update. E a gente pode observar que o update ainda não trouxe os imóveis do proprietário que tinha aqui anteriormente. Então, novamente eu vou lá, imóvel form view, e no update eu vou colocar o seguinte, interrogação id proprietário igual mais e.oldValues id proprietário. OldValues contém os valores antigos que foram carregados neste formulário. Então eu estou pegando o ID de proprietário que chegou até este formulário. Eu não posso pegar new values porque o usuário pode ter trocado o proprietário durante a edição. Então eu quero voltar para o proprietário original, que era dono deste imóvel, que continua sendo. Então eu pego e.oldValues ID proprietário. Compilo novamente. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos os proprietários, imóveis, alterar. Vamos colocar aqui 3/4 também no imóvel 6, update, e está aqui, ó, imóvel 6, 3/4, agora sim eu tenho aqui os imóveis do mesmo proprietário que estava sendo mostrado anteriormente. Se eu clicar em excluir, vai pedir a confirmação, se eu clicar em novo, está aqui o formulário para incluir um novo proprietário. Então vamos lá, endereço, rua teste, garagens 5455, área 500, valor 500, alugado não vou marcar, e de proprietário 1, que é o Albert Einstein. Vou inserir, está aqui, ó. Foi inserido o imóvel 12, rua teste, com todos os dados que eu inseri. Posso alterar aqui, marco como alugado, atualizo e está aí. Quero traduzir também esses botões aqui, Update e Cancel. E também os botões Insert e Cancel. Vamos voltar no Visual Studio. E aqui no Form View AspX, nós temos aqui o Insert Button. Lá na frente o text dele está Insert. Vou trocar para Inserir. Cancel para cancelar. O mesmo eu faço aqui em cima. Cancelar. Não troquem o Command Name, porque o Form View entende o comando cancel somente desta forma. Se você mudar, ele não entende que você está fazendo um cancelamento. O text aqui em cima vai ser atualizar. Voltando aqui, dando um refresh. Alterar, agora tem os botões traduzidos. Novo, também traduzidos. E uma coisa agora que eu quero acrescentar é a seleção do proprietário, em vez de ter que digitar o ID. Eu quero que apareçam aqui todos os proprietários cadastrados no sistema. Então vou cancelar aqui e vamos voltar ao Visual Studio para fazer isso. Eu vou colocar em modo de design. E vou clicar aqui na tag para editar os templates. Vou escolher aqui Item Template, ou melhor, Edit Item Template, e aqui no ID do proprietário eu vou excluir esse text box e vou adicionar aqui um drop-down list. Drop-down list, está aqui meu drop-down list, clico na tag, vamos escolher o data source, na verdade vai ser um novo data source. Este novo data source nós vamos criar ele, SQL ds proprietários. Ok. Connection string já existe. Eu vou pegar somente o ID e o nome do proprietário ordenado pelo nome.
Ok. Next, posso testar. Aí estão os proprietários, Finish. Voltei para a configuração do meu drop-down list. O campo que eu quero exibir no drop-down list é o nome. Ao selecionar um nome, o ID de proprietário é que vai estar associado como valor desse nome. E é isso aqui que vai alimentar o formulário de edição do imóvel, o ID do proprietário. Ok. Vou editar os data bindings. Refresh esquema para ele atualizar aqui minha tabela de imóveis. Vou pegar aqui um imóvel qualquer, imóvel código 2. Ok. Ele atualizou, eu posso escolher aqui agora um dos campos do meu formulário de imóvel que vai ser preenchido por esse drop-down list. É o ID de proprietário. Observe que aqui embaixo ele colocou a expressão bind ID proprietário. Se por acaso os seus campos não forem carregados aqui, você pode clicar em Custom Bind e digitar esse valor aqui. Vou dar OK novamente. Aqui não é mais ID proprietário, e sim só proprietário. Posso finalizar aqui a edição do template. Agora, em modo de código-fonte, eu posso selecionar esse drop-down list e esse SQL Data Source. Vamos pegar aqui também o título do campo. Ctrl C. Vou lá no Insert e substituo o text box. Ctrl V. Pronto. Se tudo deu certo, nós vamos passar a ver agora o nome do proprietário durante a atualização de um imóvel e durante a inserção de um imóvel. Vou dar um refresh aqui, alterar. Aqui está Albert Einstein, posso trocar. Esse aqui é o teste. Eu vou trocar para Bill Gates, atualizar. Observe que ele sumiu aqui da listagem dos imóveis de Albert Einstein. Vou voltar aqui, agora vou nos imóveis de Bill Gates. Está aqui o imóvel de Bill Gates. Se eu clicar em novo aqui também, ele já traz aqui por padrão Albert Einstein, que é o primeiro item. Se eu quiser que o item selecionado seja igual ao proprietário que estava sendo exibido na listagem anterior, eu tenho que fazer uma programação para isso. Então vamos fazer essa programação. Voltando no Visual Studio, vou aqui no Form View e no Page Load nós vamos fazer aqui um pequeno código. Vou colar aqui o código e basicamente esse código faz o seguinte: dentro do meu Form View imóvel vai tentar achar um controle chamado ID proprietário, vai convertê-lo para drop-down list e o valor selecionado vai receber o ID proprietário que está na URL. Isso vai fazer com que o valor selecionado no drop-down list fique com o proprietário cujos imóveis estavam sendo exibidos na listagem da página anterior. Então agora o que eu tenho que fazer é renomear o meu drop-down list para ID proprietário. O drop-down list está aqui, ID proprietário. Vou fazer o mesmo aqui em cima. Shift Ctrl B para compilar. E no navegador agora, vou dar um refresh. Quando eu clico agora no botão novo, observe que ele traz aqui Bill Gates. Na verdade, Bill Gates é o proprietário dos imóveis que estão sendo exibidos aqui na listagem. Logo, se eu clico em novo, dá a entender que eu estou inserindo um novo imóvel para Bill Gates por padrão. Apesar do que eu posso vir aqui e trocar o proprietário. Vou cancelar. E com isso a gente praticamente acabou as funcionalidades básicas do meu cadastro de proprietários imóveis. Uma funcionalidade interessante para ter no site e que nós ainda não implementamos aqui é colocar um lightbox no clique do botão alterar e no botão novo, de forma que o formulário de cadastro e alteração abram em uma janela flutuante e não em uma nova página. Dessa forma, a gente consegue fazer com que a edição e inclusão de novos imóveis seja uma tarefa mais leve para o site. Para fazer isso, a gente vai precisar de alguns plugins instalados em nosso projeto. Vamos precisar da biblioteca jQuery e do plugin Colorbox. Vamos então voltar ao nosso projeto para colocar esses plugins. No Solution Explorer, vou clicar com o botão direito aqui em Referências, Manage no Get Packages. A jQuery já aparece aqui para mim, eu vou instalar a jQuery.
Pronto, isso adicionou a jQuery ao meu projeto. Agora eu vou procurar aqui por Colorbox. Está aqui Colorbox. Vou instalar também. Close. Agora aqui na pasta script, nós temos Colorbox e a jQuery. Vamos agora até a nossa página master, site.master, e eu vou adicionar aqui os plugins que eu acabei de importar. jQuery e Colorbox. Vou colocar aqui depois o estilo. A jQuery antes do Colorbox, porque o Colorbox é um plugin da jQuery. Então, se ao interpretar este plugin a jQuery não for encontrada, pode ocorrer um erro no navegador. Vou salvar. Agora nós vamos adicionar um código aqui ao fim da página mestre para que alguns links abram usando o Lightbox Colorbox. Aqui embaixo de /form, vou colocar aqui um script que eu já havia feito. Um script que não é muito pequeno, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Aqui no começo eu estou dizendo que todo elemento da classe Colorbox, ao ser clicado, vai apresentar a função Colorbox. Então, essa função Colorbox existe graças ao plugin que eu instalei. Na função Colorbox, eu tenho a opção de colocar uma função que seja executada assim que o conteúdo do Colorbox estiver completo. Então, no onComplete do Colorbox, essa função será executada. Vamos ver o que ela faz. Primeira coisa, eu capturo um elemento cujo ID é UpdateButton, que na verdade é o botão atualizar do nosso formulário de cadastro que aparecerá dentro do Colorbox. Se eu não conseguir capturar o botão atualizar, o atributo ID dele vai estar indefinido. Então, é porque eu estou com um formulário de inserção. E o botão de atualizar não se chama atualizar, é o inserir, e é o insert button. Então eu capturo o insert button. Depois de capturar o link, eu limpo o atributo href dele para que ele não leve a nenhum destino. Se tiver algum JavaScript associado, vai ser perdido também. Na verdade é para que ele não execute a ação padrão dele. No clique desse link, eu preciso enviar o formulário para o servidor. Então a primeira coisa aqui é o e.preventDefault, que vai evitar que o comportamento padrão do link seja executado, que na verdade é direcionar para uma outra página, então isso vai ser evitado. Em seguida, eu capturo o formulário que está dentro do meu Colorbox. Em seguida, eu serializo os dados do meu formulário para o formato JSON, usando JSON.stringify. E por fim, eu faço uma requisição AJAX ao servidor. Na verdade, é um post, postando no servidor esses dados em formato JSON. Observe que aqui eu tenho o tipo da solicitação AJAX, que é um post. A URL vai ser o atributo action do formulário. Os dados que eu vou enviar são os dados no formato JSON que eu converti. O tipo de conteúdo que eu estou enviando é application/JSON, char7 UTF-8. Se essa comunicação for bem sucedida, essa função será executada. Na verdade, o Colorbox vai ser fechado e eu vou recarregar a minha página de listagem. Se ocorrer algum erro, alguns alertas vão ser exibidos com os erros que ocorreram. Então, esse é o script que é capaz de empacotar o meu formulário em um formato JSON e submeter esse formulário ao servidor. Obviamente, agora eu preciso de ter no servidor a interceptação desses dados e o seu respectivo processamento. Então vamos agora programar essa funcionalidade aqui em imóvelformview.aspx.cs, que é onde o formulário vai ser postado. Essa é a página então do formulário e o código-fonte dele. Aqui no PageLoad, nós vamos ter que incluir uma programação. Vou colar aqui. Olha o que nós temos. Se essa página receber um post e os dados que estão sendo enviados para o servidor tiverem um tamanho maior do que 0, significa que estão chegando dados para processar. Então eu vou chamar esse método aqui salvar dados JSON, que ainda vou criar, e dou um response.clear para limpar a resposta que seria enviada de volta para o usuário. Esse método aqui
Eu vou dar um Ctrl ponto aqui no final dele e vou gerar ele aqui embaixo. Então ele gerou o método sem implementação. Nós vamos colocar a implementação dele aqui agora. Vou dar um Ctrl V para colar a implementação. E vamos resolver aqui algumas classes que ele não reconheceu. String Reader e Using System I/O. E JavaScript Serializer. Usa também aqui um outro namespace. Muito bem. Tudo começa lendo o string da requisição, o input string, que na verdade são os dados que chegaram com essa requisição. Eu vou pegar esses dados e vou ler a primeira linha, que na verdade é onde está todo o meu conteúdo em formato JSON. Guardo isso na variável data. Em seguida, eu vou desserializar esses dados em formato JSON e vou guardar nessa variável dinâmica chamada JSON_data. Agora eu vou percorrer JSON_data extraindo as informações nome e valor de cada dado presente dentro desse objeto JSON. Na verdade, cada dado JSON presente nesse objeto tem um name e um value. Name é o nome do campo que veio e value é o valor desse campo. Então, observe o que nós vamos ter que fazer aqui. Percorrer todo o conteúdo dos dados em JSON desserializados, salvar o nome e o valor de cada informação dentro desse objeto JSON. Se o nome do campo começar com essa string aqui, nós vamos entender por que é essa string. Eu vou substituir essa string por vazio e vou guardar o nome dele somente como o nome do campo. E vou adicionar aos meus campos, que na verdade é um dicionário string, o nome do campo e o valor. No fim dessa estrutura de repetição, eu vou ter aqui no meu dicionário campos todos os campos do formulário e seus respectivos valores que chegaram aqui no servidor para mim. Agora, se a URL não tem um ID de proprietário, significa que eu estou fazendo uma atualização. Então, eu vou para cada campo presente no meu dicionário de campos que eu criei aqui em cima, eu vou preencher os parâmetros da minha query de atualização, que está no meu SQL Data Source, Update Parameters. Aqui eu passo o nome do campo e digo que o default value dele é campo.value. Para campos do tipo checkbox, o valor vem on. Quando esse valor for on, eu não posso gravar on na query de atualização. Ela não entende o que é isso. Na verdade, quando o campo checkbox vem como on, eu tenho que colocar true. Caso contrário, eu coloco o valor do campo normal mesmo. Pode ser um campo de texto, o nome do sujeito, o salário, enfim, qualquer coisa que não seja um campo true ou false. Mas enfim, checkbox chega aqui com o valor on. Caso seja uma inserção, faço a mesma coisa aqui em cima, só que eu vou usar aqui insert parameters, o campo default value, recebendo o valor do campo, também fazendo tratamento para checkboxes. E aqui embaixo eu uso insert. Para que isso funcione, eu tenho que fazer algumas modificações na minha página ASPX desse formulário. Então vamos até essa página. Vamos começar mudando os valores dos campos. Esses IDs desses campos vão ter que ter exatamente o nome do campo que está no comando SQL de atualização e inserção do meu data source. Então vamos dar uma olhada nesses comandos SQL. Está aqui meu data source, F4, update query, e aqui estão todos os parâmetros que são necessários para se fazer um update. E aqui estão os nomes deles. Observe que eu tenho aqui todos os campos que serão preenchidos por esse update. Eu preciso preencher esses parâmetros. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer com que os campos tenham esses mesmos nomes aqui. A mesma coisa vale para insert query. Eu tenho aqui vários parâmetros que têm que ser preenchidos. Então, para facilitar também, eu vou fazer com que os campos tenham esses mesmos nomes. Ok. Vamos lá em modo source novamente. E vamos trocar aqui os nomes dos campos. Aqui vai ser somente endereço, garagens, quartos, banheiros, área, valor, alugado, esse é um checkbox, esse é o que teve necessidade de um tratamento específico, ID proprietário,
e um campo que está faltando aqui mesmo em edição, que é o ID do imóvel. Na verdade, o ID do imóvel nós vamos fazer usando um campo do tipo hidden. Eu vou copiar esse aqui e vou criar aqui um hidden field. O ID dele vai ser ID imóvel e ele vai estar vinculado ao ID do imóvel desse data source. E isso é para que, durante a edição, o ID do imóvel seja também enviado no pacote JSON. Vou fazer o mesmo agora aqui no Insert Item Template. Endereço, garagens, quartos, banheiros, área, valor, alugado e o ID de proprietário. Aqui eu não preciso do ID do imóvel, aqui no Insert Item Template, porque o ID do imóvel durante a inserção ele é auto-incremento. No Edit eu preciso porque o servidor precisa saber qual imóvel cujos dados serão atualizados. Vamos só conferir aqui. Bem, aqui não é a propriedade text, aqui é value. O hidden field não tem a propriedade text, porque ele não exibe nada, é um campo oculto. Ele tem uma propriedade chamada value, onde ele guarda o valor que ele vai carregar quando o formulário for submetido. O restante parece que está ok. E vamos agora executar para ver como ficou. Vou executar na listagem de imóveis. Voltando aos proprietários, pegar os imóveis de algum proprietário. Clicando aqui deveria aparecer o Lightbox. Bem, não apareceu. Então a gente pode tentar ver aqui por quê. Vou dar um F12. E tem um erro aqui no Color Box. Bem, aqui na linha 390 do Color Box nós temos um erro. Eu vou baixar a versão do Color Box direto do site do Color Box, porque pode ser que a versão do NuGet Package Manager esteja antiga, né? Então eu vou digitar aqui no Google Color Box. Primeiro link. Download. Ele está baixando aqui para mim. Eu vou agora pegar o seu conteúdo. Está aqui todo o seu conteúdo. E vou extrair para minha área de trabalho. Posso fechar aqui. Fecho aqui. Na minha área de trabalho eu vou copiar dando Ctrl C na pasta que eu extraí. Fecho isso aqui. Volto ao Visual Studio. E vou colar aqui dentro de Scripts. Color Box Master. Vou renomear aqui para apenas Color Box. Agora eu posso vir aqui nas referências, gerenciar novamente os pacotes. Vou aqui em pacotes instalados, vou desinstalar o Color Box que veio por padrão. Não vou desinstalar a jQuery. Não. Ok. Ele removeu daqui o script antigo da Color Box. E agora eu posso usar meu novo script. Vou voltar a Master. E aqui no topo, onde está o Color Box, eu vou apagar e vou adicionar a nova versão do Color Box. Vou adicionar também aqui em i18n, tem algumas traduções. Então vou pegar aqui a tradução PTBR e vou colocar aqui. Para que a janela do Lightbox tenha um visual interessante, você precisa adicionar um CSS também. Então vou pegar aqui do primeiro exemplo mesmo, Color Box CSS, e vou adicionar aqui. Agora, se tudo estiver correto, nossa aplicação vai funcionar. Vou dar um Alt Tab e um Refresh. Clicando no botão Alterar, tá aí, abriu no Lightbox, mas observe que ele abriu dentro da mesma Master Page, com os mesmos controles de cabeçalho, de rodapé, assim como quando eu clico aqui em Novo. Como agora eles estão abrindo em Lightbox, usando Color Box, eu não preciso mais desse cabeçalho e desse rodapé, então eu vou criar uma Master Page específica para esse formulário. Voltando ao Visual Studio, no Solution Explorer, eu vou clicar com o botão direito, adicionar Master Page, eu vou chamar de colorbox.master. Uma Master Page específica para os elementos que tem Color Box.
Aqui na Colorbox Master eu não tenho muito a fazer. Eu preciso só renomear aqui para CPH Conteúdo e aqui para CPH Head, para que fique compatível com a Master Page anterior. Agora eu vou aqui no meu formulário do imóvel e vou trocar aqui para Color Box. Salvei. Agora eu vou compilar. Vou dar um Alt Tab, um Refresh e clicando no botão novo, observe que o meu Color Box agora é apresentado sem a Master Page anterior, uma Master Page realmente sem nenhum elemento. Cancelar não está fechando essa janela. Vamos ver o inserir como está se comportando. Teste. Alugado, inserir. Também não está fechando a janela. Então nós temos que colocar aqui algum código ou revisar o código para ver por que isso está acontecendo. Vamos fechar e voltar ao Visual Studio. Vamos até a nossa Master Page e analisar o script novamente. Update Button, Insert Button. Bem, ao que parece esses botões não estão respondendo. Então, eu vou novamente aqui. Vamos analisar aqui o ID desse elemento. O ID dele não está como eu esperava. Na verdade, deveria ser somente Update Button, mas isso ocorre por um fato. Por padrão, usando o ASP.NET Web Forms, ele coloca no ID de um elemento os nomes dos pais desse elemento também. Então é por isso que aqui, ao inspecionar esse link e atualizar, eu tenho aqui CPH Conteúdo, que é o Content Placeholder onde ele está dentro. Por sua vez, tem aqui FV Imóvel, que é o Form View, e o Update Button. Então, Update Button está dentro de Form View, que está dentro de Content Placeholder Conteúdo. Eu quero mudar a forma como o ASP.NET faz essa nomeação. Então, nós vamos fechar aqui. E no webconfig, eu vou abrir aqui uma diretiva pages, client id mod igual a static. Isso faz com que os IDs dos meus elementos sejam iguais àqueles que eu atribuí aqui em tempo de design. Ou seja, o meu elemento update button vai ter exatamente esse ID também lá no HTML. Vamos conferir para ver se isso vai funcionar. Atualizar o navegador, alterar, botão direito, inspecionar. Agora sim o ID aqui é Update Button. Vou botar aqui 4 garagens, atualizar. E está aqui, ó, 4 garagens, atualizou minha página. Se eu clicar aqui agora, imóvel 9, tem uma garagem. Alterar. Vou botar 2 garagens, atualizar. E foi para 2 garagens. Quando eu clico em alterar e cancelar, eu não tenho resposta. O ideal é que o Color Box fosse fechado também, apesar de eu ter esse X aqui que fecha o formulário. Vamos tentar inserir agora um novo imóvel para esse proprietário. Endereço teste 5555 500 alugado. Inserir, aqui está. Imóvel 13, teste, foi inserido. Vou excluir, ok, foi excluído. Agora ficou faltando então colocar o botão cancelar para funcionar. A gente pode observar aqui que o ID do botão cancelar é Update Cancel Button e Insert Cancel Button. Na verdade eu posso aqui remover o Insert e remover também aqui o Update e deixar apenas Cancel Button. Você pode se questionar, poxa, mas eu vou ter 2 elementos com o mesmo ID. Isso não vai ocorrer porque esses 2 templates jamais serão renderizados ao mesmo tempo na mesma página. Agora lá na minha página mestre, site.master, eu vou capturar o botão link cancel button. Copiar isso aqui. Logo depois de definir o clique do link normal, eu vou definir aqui
link cancel, ponto click, function e.prevent default para anular o comportamento padrão do link. E agora nós temos que fechar o color box. Pronto, então no clique desse link eu vou evitar o comportamento padrão dele e mandar fechar o color box. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Alterar, cancelar, ok, novo, cancelar, ok. Com isso a gente finaliza esse exemplo. Nós criamos aqui um cadastro de imóveis e proprietários que tem um relacionamento mestre-detalhe entre eles, e usamos o Color Box para apresentar o formulário de cadastro e alteração de imóvel em uma janela flutuante do tipo Lightbox. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.